Por que será que as pessoas odeiam tanto o Zack Snyder, né? Com diretores aí amadores, escolhidos porque preenchem cota, seja de gênero, racial ou de alguma minoria qualquer, dirigindo bombas assim radioativas mesmo, como Wakanda Forever, Eternos, né? Citando esses dois aí que são filmes entre aspas sérios da Marvel, cinzas, né? Entre aspas. Acho que não, aí nesse caso não é entre aspas, não. Filmes cinzas, né? Como diziam que eram os filmes do Snyder. E essas pessoas não são odiadas, né? Esses filmes não fazem sucesso. O The Marvels aí é um fracasso, né, mano? E ninguém crucificou a diretora do filme. O que acontece com o Snyder? Deixa eu te falar, se você é hater do Snyder, você precisa entender uma coisa. Você foi manipulado para odiá-lo. E como eu sei que falar bem do Zack Snyder equivale a falar bem do diabo ou do Bolsonaro, que na cabeça das pessoas é a mesma coisa, então eu já sei que muita gente está pensando ou vai escrever depois nos comentários: ai, você não foi manipulado para amar o Zack Snyder? Quem disse que eu amo o Zack Snyder? Quem disse? Eu acho 300 um bom filme, não um filme excelente. Acho um filme legal. Eu, por exemplo, eu vi 300 uma única vez. Não tenho vontade de ver ele de novo. Eu não vi e não verei Rebel Moon. Tô cagando pra essa produção. Eu não vi... esqueci o nome do filme até. O filme de zumbis do Zack Snyder. Não vi, não verei. Não tenho nenhum interesse nesse filme. Eu tô falando do trabalho do Zack Snyder com heróis. Tem um negócio ali, certo? Um negócio que você não enxerga porque não querem que você veja, só que quem não te permite ver, viu, enxergou, ou pelo menos trabalha para alguém que enxergou. Em primeiro lugar, não tem como eu discorrer sobre tudo o que aconteceu dentro da DC Comics aqui. É preciso muito tempo, mas houve uma verdadeira guerra pelo poder na DC Comics, pelo menos desde 2011. Com o reboot dos Novos 52. E eu digo que essa foi uma guerra mágica, porque ela era uma guerra de intenções e daquilo que se faria a partir dessas intenções. O cinema de heróis estava começando a bombar, 2008 a era Marvel começou com o Homem de Ferro, os filmes de heróis iam bombar e a DC estava passando por uma reformulação que a princípio alavancou as vendas da DC, mas houveram muitos conflitos internos, desde espionagem até a outras coisas. E isso afetou inclusive os filmes. A vida do Zack Snyder na Warner e na DC foi sempre complicada. Os bastidores dessa complicação não eram só posturas com relação à visão do Snyder para DC. Não era só isso. Não era. Não é a visão apenas de um diretor. E eu vou tentar explicar rapidamente em que sentido isso aí não era apenas a visão do diretor, né, de um diretor e que tinha uma galera lá que não gostava. Primeiro, deixa eu te explicar. Se você saiu igual um bocó, falando: ei, salve Marta, acena Marta, que roteiro fácil e tal... Você teve esse comportamento de macaco sequelado porque uma multidão de blogueiros, de influencers, por exemplo, a plantação de soja do Omeleft, saíram repetindo isso e martelando isso. Essas pessoas são chamadas de influenciadores por isso, meu querido. Porque elas manipulam suas opiniões. Elas manipulam sua vontade. Eu já gravei sobre isso e me lembro a época em que a gente não precisava ver crítica de porra nenhuma para assistir um filme no cinema. A gente ia lá e assistia. Hoje em dia, o cara primeiro confere o Rotten Tomatoes para decidir se ele vai no cinema ou não. Depois, mas é porque tá muito caro.
e tal. Bom, faça como eu, não vá mais ao cinema em hipótese alguma. Não tem mais nada para você ver lá. Foda-se o Rotten Tomatoes, ok? Então, essas pessoas estavam orquestrando uma campanha anti-Snyder e uma campanha anti-filmes do Snyder. Ela começa lá em 2013 com The Man of Steel. Todo mundo, mas não parece o Superman do Christopher Reeve. É foda. Eu cansei de ouvir por anos as pessoas reclamando do Superman do Christopher Reeve. Não pelo Christopher Reeve, que ele é uma unanimidade, né? E o Superman dele exala uma pureza e tal, mas aquela postura, a cueca para fora da calça, né? O que salva gatinhos, o escoteiro azulão, como ele era chamado, passaram anos reclamando. O filme Superman no Retorno, com o Brandon Routh, ele foi um fracasso. Não só porque era um filme sem identidade, que basicamente imitou o filme original do Superman, como disseram, não foi só por isso. Ele foi detonado porque aquele Superman não tinha conexão, ele não tinha abertura, ele não tinha público. Era o que estava acontecendo nas HQs também. Então, muita gente reclamava que o Superman do Cavill não parecia o Superman do Christopher Reeve. E era para parecer? Claro que não. O Superman do Cavill parecia muito com o Superman das HQs daquele momento. O Superman de Os Novos 52. À exceção de que os pais dele estavam presentes na trama. Onde eu ainda falo das semelhanças e diferenças entre o Superman de Os 52 e o Superman do Zack Snyder. Mas ele é muito parecido. Ele não tem que parecer com o Superman do Christopher Reeve. A ideia era renovação. A ideia era uma coisa totalmente nova para o Superman. E pela primeira vez o Superman foi abordado como um personagem de ficção científica. E aí os caras reclamaram até da quantidade de destruição que aconteceu em Metrópolis. Tudo é motivo, né, mano? Você pensa, sei lá, pensa em grandes filmes dos anos 90, Independence Day, Armagedon, acho que já era no 2000, né? Mas enfim, filmes catástrofe, né, que fizeram tanto sucesso. Ou pense em Vingadores. Pense em Vingadores um ano antes, destroçando Nova York. Mas destroçando fazendo piada, né? Se destroça e faz piada, tudo bem. Aí pode, né? O que a gente tem, de fato, é uma batalha espiritual acontecendo. Ah, vocês são loucos. Ah, vocês estão vendo coisas que não existem. Ah, vocês estão fabricando coisas. Ok, cara. Tudo bem, você tem o direito a pensar isso. Mas é o que está acontecendo. Zack Snyder tinha uma visão para os heróis que simplesmente não é aceita. E você que pensa isso, que a gente é maluco, que a gente está falando bobagem, você pode não saber, mas você absorveu essa ideia do ar. Certo? Você absorveu da mentalidade coletiva, via internet, via conversa com alguém. Você absorveu. Veja bem, o comentário que todos os não leitores do Superman fazem sobre ele, de por que é um personagem ruim. Ah, porque ele é muito poderoso e fica chato, é melhor o Batman. É um robozinho falando. Todo mundo fala a mesma coisa, é uma gravação. É isso. Se você pegar esse cara e perguntar quantas HQs do Superman ele leu, você vai ver que ele simplesmente não conhece o personagem. Então, existe uma censura, principalmente aos heróis da DC, e principalmente a visão que o Zack Snyder tem desses heróis. Ele é odiado por causa disso. É por isso que o odeiam. É por isso que o detestam. E principalmente porque ao invés de se afastar do material de origem, ele tenta tanto quanto possível reproduzir o material de origem e ainda conservar sua assinatura como diretor.
Senão eu não gosto do slow motion do Zack Snyder. Puta que pariu. Que reclamação mais besta. E aí você gosta da bunda do Thor aparecendo no Amor e Trovão? Então você tem de um lado, dos dois lados dessa guerra, você tem um cara que entendeu que quadrinhos são mitos. Que os heróis são essencialmente o renascimento das mitologias do passado. O retorno dos deuses. E que para que eles possam ocupar de verdade o espaço dentro da consciência humana que os deuses do passado ocuparam, é necessário um processo, um rito, que era o que o Zack Snyder vinha desenvolvendo desde The Man of Steel. Do outro lado, você tem pessoas como Taika Waititi, que eu falei agora há pouco, que disse que zombou do Thor em entrevista. Que disse que dirigiu o filme porque estava passando fome. Que nunca leu, que era uma HQ que ele olharia e dizia que para fazer o filme ele basicamente pegou uma HQ, 18 páginas lá e leu e pronto. Esse é o tipo de pessoa. Fora do universo dos super-heróis, indo lá para Inglaterra, é o tipo de pessoa como o Chibnall, que é o atual showrunner, acho que agora mudou, né? Que ele saiu, showrunner de Doctor Who, que quando entrou a atriz, que seria o doutor, né? Pois é. Ela não conhecia Doctor Who, já é alguém que já quebrou a tradição de todos os caras que amavam Doctor Who. Ela não conhecia Doctor Who e ela disse que ia fazer um laboratóriozinho. Não assiste nada não. É para ser um novo começo. As produtoras de She-Hulk, que nunca leram nenhuma HQ de She-Hulk, é isso aí. Do outro lado você tem esse tipo de gente. Você tem aqueles cagões do Omeleft que alimentaram, por exemplo, o hype do filme dos 3 atores lá, porque não é o filme dos 3 aranhas, né? O filme dos 3 atores, e que fizeram gente ficar tão enlouquecida que estouraram fogos dentro do cinema e aí tratam o filme como uma obra-prima, sendo que ele é só um filme bosta da Marvel Sony, como mais outro qualquer. Que é isso que ele é. A gente vai soltar review desse filme aqui no canal em breve. Do outro lado você tem essas pessoas. Pessoas que vivem disso e odeiam heróis. Acham heróis figuras ridículas, patéticas, que só funcionam com piadinha, com dancinha, que só funcionam se virar um trapalhões de uniforme e superpoderes. Você tem um espírito que odeia profundamente os heróis, o heróico, consequentemente o divino, o sagrado, é o espírito do anticristo, cara. Tá na Bíblia, na segunda epístola aos Tessalonicenses, a descrição do anticristo é essa. Se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Ou seja, um espírito totalmente antissacral, antissacralidade, antidivindade, que governou a Marvel desde o início, desde o começo. Por que você acha que a cena em que o Homem de Ferro, depois de morto, tem os seus colegas se ajoelhando em reverência a ele, foi cortada? Foi posta fora do corte final de Ultimato. Porque a cena ela não tem teor religioso, mas ela pode ter. Isso não tem lugar na Marvel. Isso não tem lugar. Daí os caras ficam preocupados aí, não, que estão substituindo por mulheres e tudo mais. É muito pior do que isso, cara, porque o desprezo estava lá no começo. O ódio estava no começo. O desejo de transformar, de ridicularizar essas
figuras divinas, estava lá no começo, e aí aparece o Zack Snyder, e a diferença é tão gritante, e o público já estava tão acostumado que foi fácil conduzir todo mundo na direção da abominação que foi a Liga da Justiça do Joss Whedon, que curiosamente também não fez sucesso. Os fãs pediram tanto, por que é que não continuou? Por que o Snyder não teve uma chance que fosse no streaming? Porque não querem isso, caras. Não querem que isso aconteça. E aí, isso aqui é um pensamento inicial, né? Apenas um raciocínio aqui para um bate-papo, para introduzir vocês em alguns elementos do nosso pensamento que vocês não conhecem. Em The Man of Steel, o Clark ouve de Jor-El, né, do pai dele, que um dia a humanidade caminhará com ele na direção do sol. Quer dizer, um dia ele vai conseguir ser a fonte de inspiração da humanidade, e ele diz que ele os fará realizar maravilhas. Guarda essa frase, que aliás vem de uma obra aclamadíssima, que agora dizem que o P. Dogan vai se inspirar, que é o All-Star Superman. Vamos ver se vai ser assim. Vamos ver se vai ter algo. Apesar que o pessoal gosta de Esquadrão Suicida, ele fez Esquadrão Suicida, mas gostam de Guardiões da Galáxia. Então eu não duvido que vão achar o máximo um filme bem bobinho do Superman. Bem seguro, né? Bem seguro. Guarda essa frase. Que está lá em All-Star Superman. Jor-El fala para o Superman isso em All-Star Superman. Nós vamos falar dessa HQ também, que é importantíssima. Mas a grande inspiração para o Zack Snyder, para o trabalho do Zack Snyder, é o filme de 1981 chamado Excalibur. Aliás, Excalibur, a influência de Excalibur é gigantesca, porque esse filme influenciou muita coisa que veio depois. Muitos filmes de fantasia, Conan, a versão cinematográfica do Conan. É um filme importantíssimo e é um filme muito difícil de conceituar até. Ele é uma adaptação quase que completa, aliás, uma excelente adaptação, vocês sabem qual é a minha postura com a adaptação, né? Mas da morte de Arthur, do livro A Morte de Arthur, e é um filme incrível. Não é um filme fácil, assim como o trabalho do Snyder. É um filme que te deixa o tempo inteiro num limbo entre realidade e fantasia. É como se você estivesse assistindo um sonho. Literalmente isso. Então aí você já vê, né, que esses elementos do sonho, você pensa lá no... esqueci o nome daquele filme do Snyder. Aí viu, eu não sou super fã do Snyder. Enfim, das meninas que estão no sanatório, as aventuras delas são meio que sonhos, meio que alucinações. Esqueci o nome do filme. Mas você vê essa influência do sonho e você vê ela muito forte a partir de Batman vs Superman. Os sonhos, a separação entre sonho e realidade, quando o Bruce Wayne sonha com o reino distópico do Superman no final, ele acorda com o Flash ali tentando mudar o futuro, né? Então esses elementos estão muito presentes no trabalho do Snyder. E a própria armadura do homem do Flash e a armadura do Batman na luta, elas lembram muito as armaduras de Excalibur. Tem uma série de elementos ali, porque, segundo o Zack Snyder, esse foi um filme que ele, quando viu aos 14 anos, foi profundamente impactado. É para ele o filme perfeito. E a obra dele retrata isso. Mas tem um ponto de Excalibur que é o mais importante. Num dado momento da história, quando o rei Arthur descobre que a rainha Guinevere está traindo ele com o Lancelot, acho que essa história da Gália mais conhecida do mundo, né? A corneada mais conhecida de todas, ele procura o Merlin, pede conselhos para o Merlin, e o Merlin fala: eu não posso te aconselhar mais porque meu tempo terminou. O tempo dos homens vai começar e os deuses antigos se foram para sempre.
Por que que isso é importante? Porque o Zack Snyder coloca o trabalho dele como uma espécie de continuação desta história. Então ali, o grande sonho da Távola Redonda, o grande sonho daquele reino mágico que traria a harmonia do rei que impunha a espada, nas palavras do Merlin, que foi forjada quando o mundo era jovem e a morte era apenas um sonho, ele terminou de maneira trágica, por conta dos pecados dos homens, por conta da queda deles, e isso deve ser desfeito. Mas para que seja desfeito, acontecerá de novo uma queda trágica. Porque isso se espelha na vida do Superman. O Superman vai cair. E quando ele cair, o sonho da Liga da Justiça, no final da Liga da Justiça, inclusive, quando o Batman quer reconstruir a mansão e ele quer colocar uma mesa ali para que todos se sentem, aquilo é uma referência à Távola Redonda. Então aquele grande sonho de inspiração da humanidade, de salvação da humanidade, que está sendo retomado ali, precisa ser impedido de ser destruído. Mas há um futuro negro, ele pode ser destruído como o primeiro sonho foi. E a ideia dos filmes seria mostrar que isso não aconteceria. Assim como os deuses partiram naquele filme, eles estão retornando agora. Isso aí é dito o tempo inteiro. E naquela cena em que nós vemos debates acerca do Superman, tem um dos debatedores que diz que ele é uma mudança. Nós temos que olhar para o Superman como uma mudança de paradigma. É por isso que a gente, quando fala que não é possível que no mundo onde o Superman existe há mais de 40 anos exista aquecimento global, porque ele tem ele e todo o resto que o envolve, precisa ter funcionado como uma mudança de paradigma. Impossível conviver com esse alienígena superpoderoso e você não ser afetado. Para o bem, para o mal, por amor ou por ódio. Tanto é isso que o filme mostra, as pessoas reagem a ele. E aí tem os caras que estão do outro lado, que também aparece nesse debate, que toda ação nesse mundo é uma ação política, enquanto a discussão ali é, bom, a gente tem que deixar de lado a política, não fazer uma análise política, porque o Superman está acima disso. Essa é a discussão que o Snyder quer trazer. Ele sabe muito bem que esses deuses não podem voltar ao mundo sem conflito, sem guerra, sem mudança de paradigma. E o que ele estava justamente propondo ao cinema de super-heróis era uma mudança de paradigma. Eu já li algumas pessoas que reviram a obra do Snyder um pouco depois e viram os filmes juntos e viram o corte de Batman vs Superman completo, embora eu vi no cinema o corte original e achei extraordinário o filme. Sinto muito se você não entendeu a cena Marta. Tenho pena de você. Quer dizer, que você se importou depois que algum youtuber muito cheirosinho, muito bem remunerado foi lá tirar sarro pra você. Sinto muito. Mas então, pessoas que viram esses filmes, essas versões estendidas e compreenderam para onde é que ele estava indo. Agora, o objetivo ali, meu caro, não era apenas um renascimento no cinema, não era apenas uma abordagem dos heróis como deuses no cinema. É uma abordagem dos heróis como deuses e como mito para a humanidade, para um mundo que não tem mitos. Uma parte de nós está morta porque nós não temos mitos, não temos mitologias. Era um renascimento espiritual que o Snyder estava promovendo ali. E isso está claro naquela árvore da vida que ele desenhou, que eu já fiz vídeo lá no meu canal, no Aleph Hofer, e ainda vou falar no Nova Gênesis também. Então o que a gente viu, e que pode ter sido a causa da morte da filha do Snyder, é uma batalha espiritual. O ódio que as pessoas têm por esse homem não tem explicação. Não tem explicação. É absolutamente insano. É absolutamente desproporcional. Você pode não gostar dos filmes dele? Pode. Pode. Eu mesmo disse que não gosto de todos os filmes dele. Ou não gosto muito.
Acho que era Sucker Punch, né? Agora que eu lembrei o nome do... Eu acho que era isso, o nome do filme das meninas lá. Que é um filme que eu acho legal, mas também não acho, uau, o máximo, entendeu? Você pode não gostar, mas você sabe o que está em jogo? Você sabe que salas de cinema são lugares aonde acordados nós sonhamos? E que esses lugares, para o bem ou para o mal, podem nos transformar, podem transformar nossa sociedade, transformar nossa maneira de pensar, de agir. Arquétipos não morrem. Eles não morrem. As representações dos arquétipos podem desaparecer no meio da cultura, mas eles não morrem. E eles estão emergindo na nossa consciência, ou tentando emergir, há pelo menos 20 anos. E sim, o novo mito são as histórias de heróis. Essa história de, as pessoas estão com fadiga dos filmes de heróis. Não, não é fadiga, isso é uma narrativa. É igual, uau, nossa, 3 aranhas, entre aspas, 3 homens-aranha vão se encontrar. Isso é narrativa. Isso é narrativa. Isso é construção para você abraçar e sair repetindo. Não aguento mais filmes de super-heróis. Não é verdade, cara. Não é verdade. Esses filmes novos são ruins. Eles são ruins desde o começo. Mas eles eram ruins por motivos diferentes de como eles são ruins agora. E a batalha foi vencida. Talvez agora seja a hora da DC brilhar, né? E se você tem dúvida de que uma força odeia essa representação sagrada, veja o que foi feito com esses personagens depois do Snyder. Veja como o Henry Cavill foi tratado. Veja como o Superman do Henry Cavill foi tratado. Veja como a Warner boicotou o próprio filme Adão Negro. Veja o que aconteceu naquela abominação do filme do Flash. Veja, olhe para isso. Preste atenção. Abra seus olhos. O mundo é muito maior do que você imagina. Ele é muito mais amplo do que você imagina. Ele tem dimensões muito mais elevadas do que você pode imaginar. Acorda, 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 reflita sobre o seu fanboyismo ou mesmo o seu ódio. Não se deixe enganar, porque as coisas são muito mais profundas e ainda há tempo de, ao contrário de o que tem acontecido, acompanhar o Aquaman para a poça de água suja, que é o que querem os James Gunn e outros aí, taikas da vida. Ao contrário disso, seguir o Superman em direção ao sol. Escolha, nós já fizemos a nossa escolha, independente de nos chamarem de idiotas, de tolos, de malucos. A gente não está aqui para fazer sucesso. A gente não está aqui para causar boa impressão. Nós estamos aqui para anunciar uma nova época, uma nova idade para a humanidade. Um novo Aion. E obviamente esse Aion entrará em conflito com o antigo. Antigo esse que se expressa nesse ódio, nesse desdém, nessa postura de tratar essas figuras da assim chamada nona arte dos quadrinhos num papel sempre inferior, sempre ridículo, patético, como coisa para tolos, para crianças, para idiotas, porcaria só feita somente para vender. Abra seus olhos, meu amigo. Philip K. Dick tinha um conceito cosmológico, cosmogônico e cosmológico, de que o universo havia sido criado a partir de uma divindade que ele chamou de Ur-Grund. O Ur-Grund, sem o universo, ele não tem consciência de nada. Porque, obviamente, para que eu tenha consciência de mim, eu preciso ter ciência de coisas que não sou eu. Isso
participa, né, e constrói a minha individualidade quando eu me distingo de vocês e vocês de mim. Então Urgrund não tinha consciência até que o mundo fosse criado. Mas como o mundo está em atividade e o Urgrund em inatividade, Philip K. Dick postula um segundo elemento que está entre a atividade e a inatividade, que ele chamou de o artefato. Uma espécie de dispositivo de projeção que, como faz o seu navegador, por exemplo, lê o código-fonte, que não tem sentido nenhum, por exemplo, para um não iniciado, né? E transforma aquilo em páginas, ou seja, o artefato é o que lê o código-fonte e transforma aquilo em mundo, transforma aquilo em você e eu. Entretanto, esse artefato, ele não conhece o seu criador, se considera o único criador e não está funcionando bem, digamos assim. Entre aspas. Então ele não conduz a humanidade ao estágio final. Dessa maneira, o Urgrund, segundo o Philip K. Dick, precisa ultrapassar o artefato e surgir no mundo por uma via alternativa, como diria o Philip K. Dick, vindo por baixo, pelas rotas de lixo. Porque o artefato comandaria todas as religiões, todas as filosofias, todas as ideologias, e ele não teria deixado espaço para a manifestação do Urgrund de fato. Então ele emergiria pelo que o Philip K. Dick chamou de rotas de lixo, em resumo, pela cultura pop. E sempre que essas aparições se dessem, o artefato se oporia a elas, porque ele entenderia que elas são uma invasão misteriosa, lembrando que ele não conhece o Urgrund. Ele entenderia que são uma invasão misteriosa e ele iria se opor, operando, atuando, de maneira a produzir cegueira e oclusão. Oclusão é um fechamento, né? Cegueira e oclusão sobre as pessoas, para que elas não encontrassem o Urgrund e não despertassem para a natureza delas próprias como sendo o Urgrund. Porque o Philip K. Dick diz que por baixo da mente humana está Deus, e que por baixo do universo também está Deus. Que a missão final é remover as camadas, tanto internas como externas, para que Deus veja a si mesmo. Segundo Philip K. Dick, a salvação não é o homem ser devolvido a Deus, é Deus ser devolvido a Deus. Você que está me ouvindo é Deus. Mas não é você aí, o Gervásio, o Bonifácio, seja lá quem você for. Não é você que tem RG e CPF. Por debaixo deste, que você chama você, está Deus. E também no universo. E aí, como diz o Philip K. Dick, você não pode esperar que o universo remova suas máscaras. Então você deve remover suas máscaras internas. A iniciação, Deus vê a si mesmo e se compreende. Deus se olha de fato num espelho e finalmente ele se entende. Mas o artefato se opõe com oclusão e cegueira. É desta batalha que eu estou falando. De um lado, o artefato que olha para essas manifestações e só consegue pensar nelas como absurdas, como insanas, como idiotice, como loucura, e induzir essa oclusão e essa cegueira em todos os seres humanos. E do outro lado, o divino pleno, a forma plena do nosso mundo, como ele deveria ser, como ele deverá ser, tentando consolidar-se, tentando derrubar as barreiras dentro da nossa mente que nos impedem de ser divinos também. E não conseguindo, porque, como diz o Philip K. Dick, gigantesco é o poder do artefato que projeta o nosso mundo, o holograma do nosso mundo. Essa é a batalha. Como diz o Philip K. Dick, entre saber e não saber, entre luz e trevas. Nós sabemos. Isso aqui é ser um gnóstico. Nós sabemos. Pode parecer arrogante para você, pode parecer louco, idiota, blasfemo, mas nós sabemos. Nós ouvimos a voz baixa e sussurrante de Deus
Como aquela voz que o profeta Elias ouviu no Monte Horebe, nós escutamos. Deus não veio no vento, Deus não veio no fogo, Deus não veio no terremoto, ele veio numa vozinha suave e nós ouvimos e identificamos que era Deus. Porque essa voz removeu nossas camadas internas para que Deus se visse em nós. E agora nós somos soldados nesta guerra para fazer com que você experimente a mesma emancipação, a mesma iluminação. Zack Snyder estava trabalhando, consciente ou não, acredito eu, que pelo menos parcialmente consciente, para que isso se desse também em larga escala com cada um de nós, e foi por isso que as coisas que aconteceram, as terríveis coisas que aconteceram com ele. E eu não estou falando aqui só do artefato, não. Eu estou falando dos agentes dele que operam aí no mundo, muitas vezes tomando causas nobres, né, como o combate ao preconceito, à homofobia, eu sei lá mais o que, para instrumentalizar pessoas numa guerra que não tem nada a ver com aceitação, não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com nada disso. É uma guerra entre luz e trevas, entre saber e não saber. Medite nisso. Porque essa é a verdadeira dimensão do que se passou nos últimos anos no cinema. E eu ainda vou voltar com esse assunto com muito mais detalhes, porque tem muito ainda para falar.